A granada, tá? Passando agora aqui para um outro grupo de minerais também. Vejam que eu estou falando muito de grupo de mineral. Então, muitas vezes, a identificação da espécie exata numa análise macro, sem uma complementação micro ou sem uma complementação de análise química de mineral, a gente não consegue, tá? A gente às vezes chega no máximo aí a um grupo de minerais. No caso da granada também acontece isso, tá? Ela é um grupo de minerais geralmente formados por processos metamórficos, tá? Cada espécie de granada vai ser a tua temperatura, pressão e composição química aí, né, da rocha específica para sua formação. Algumas de mais alta temperatura, outras de alta pressão. Tá? A almandina, que é aqui a granada de ferro, tá? De alumínio ou ferro, é a mais comum. Tá? Mas aqui piropo também é bem comumzinho. Grossulária, tá? São bem andradita. Né? Na verdade, todos aqui são um pouco comuns, mas a almandina é a mais comum mesmo, tá? Então, coloquei aqui as principais espécies de granada, tá? Não são todas. Para a gente ver aqui a variabilidade química entre elas, tá? Então, amandina, prespersatina. Eu tenho esse negócio em português, eu vou colocar depois em português para vocês. Mas veja aqui, entre ferro e manganês, ferro magnésio, ferro cálcio, magnésio manganês, magnésio cálcio, tá? Alumínio, cromo ferro, tá? Então, tem toda uma variabilidade química grande aí nas granadas, tá? Hábitos, geralmente, são hábitos granulares ou maciços, tá? E ocorrem aí como esses grãos arredondados, né? Que a gente viu que eles não são arredondados, né? Eles são aquele hábito isométrico, porque elas são do sistema isométrico, tá? Então, elas ficam aí, geralmente, com todos os seus eixos do mesmo tamanho, por isso que elas ficam com esse aspecto arredondado. É uma forma bem fácil de identificar a granada justamente por causa do seu hábito, tá? Não tem clivagem, tá? E geralmente é bem fraturado. Então, a gente vê o mineral arredondado, fraturado, geralmente de tom avermelhado escuro, tá? Quase um roxo, granada. Fratura irregular aconchoidal, uma dureza alta, tá? Então, passou o canivete, não riscou, 6,5, 7,5. Densidade alta também, tá? 3,4, 4,3. E são aí transparente a quase transparente, tá? Fica um translúcido ali. Aí estão, né, os tons vermelhos, marrons, amarelo, marrom, marrom 2 vezes. Verde, branco, preto, mas o preto é por causa da alta intensidade da cor. Ela fica parecendo preto, mas quando a gente vê em fratura, tá? Vê ali nos cantinhos do mineral, a gente vê que ele não é preto, não. A cor do traço é branco e o brilho é vítreo resinoso. Tá? Então, coloquei aqui, tá? As fotos aqui, tá? Das principais cores das granadas, tá? Vejam aí a svarovita e ressonita, né? Que não tinham no outro diagrama, tá? E aqui, uma granada, provavelmente uma almandina, tá? Vejam aqui, ó, que o brilho vítreo, tá? A intensidade das fraturas, todas essas... Quando o mineral está fraturado, ele cria uma descontinuidade física, tá? Entre um pedaço do mineral e outro. Então, ele permite uma passagem maior da luz, né? A luz tem uma velocidade de passagem ali maior, por isso que dá essa variância de cor, tá? Dá essa mudada aqui de cor. Então, a cor real do mineral fica mais fácil de ver nesses aspectos de quebra. Tá? Se a gente estivesse vendo, tipo, por exemplo, só essa parte aqui, a gente ia falar que o mineral tem uma tonalidade muito mais escura do que ele realmente apresenta. Ele fica aqui nesses tons aqui, né? Vermelho, vermelho claro, tá? Um vermelho puxando para o vinho, levemente arroxeado. Tá? Mas se a gente visse numa parte não quebrada aqui, ele teria uma cor mais intensa. Tá? Aplicações das granadas. Podem ser usadas aí como gemas, como abrasivo, tá? Sendo a piropo, aqui no caso, por conta da sua tonalidade de vermelho, mais usada em joias. Tá? Então, também é uma rocha para gema. Tá? Isso visto em rocha. Desculpem aí a qualidade da imagem, tá? Foquem nessa parte aqui. O foco aqui no centro, que era justamente onde tinha a maior concentração de granada, não está muito bom. Mas vejam aqui, ó, cada pontinho avermelhado desse é um cristal de granada. Então vejam como é bem fácil de identificar. A gente tem aqui quartzo. Deixa eu ver, esse aqui eu não coloquei os círculos. Mas vejam aqui, ó, tem quartzo. Aqui eu não sei dizer se é piroxênio, se é anfibólio, tá? Pela temperatura eu chutaria um piroxênio. Né? E aqui a granada. Então, vejam cada pontinho vermelhinho desse aqui é granada. Vejam como ele fica bem certinho, arredondadinho. Ó. Tem uma outra aqui que talvez seja mais fácil. Tá? Então, vejam como eles ficam com esse hábito bem certinho, arredondado, isométrico aqui. Tá? Não dá para dizer qual granada é. Tá? Então, a gente só fala aqui granada.
tá? Então, o mineral do grupo da granada. Né? E aqui eu coloquei, né, como exemplo, por conta do pequeno tamanho dos cristais, tá? Vejam aqui que ele fica, né, essa massa aqui granular, né? A gente consegue ver o limite entre os cristais, mas não consegue ver muita propriedade física. A gente não consegue ver hábito direito, né? A gente teria que ver na lupa, teria que ver no microscópio. Mas aqui, por conta da coloração, desconfio que tenha quartzo, feldspato alcalino, plagioclásio. E esses pontinhos pretos aqui, tá? Esses minerais mais enegrecidos aqui podem ser biotita, pode ser anfibólio ou pode ser peroxênio. A gente teria que ver aqui na lâmina. Ou quando eu tirei isso aqui, gente, é uma foto que eu tirei de um muro de uma casa, tá? Então, eu não fiz teste nenhum. Não, eu já estava sem lupa, eu estava só com o celular. Então, eu estava sem muita foto de rocha para mostrar para vocês. Então, eu tirei aqui de um muro, tá? Então, eu não levei lupa, não levei canivete, não fiz análise nenhuma, tá? Então, aqui, pela associação mineral, pela presença de granada, a gente começa a desconfiar de algumas outras coisas. Bate o olho aqui, sabe? Tem quartzo e feldspato, não sabe qual feldspato. Tá? Não sabe se feldspato alcalino, plagioclásio. Pode ter os dois, pode ter só um. E aqui os pontinhos pretinhos. Podem ser biotita, pode ser anfibólio, pode ser peroxênio e podem ser outros minerais, tá? Indo para outro mineral também que a gente ouve muito falar, vocês vão ouvir muito no decorrer da aula, né? São as olivinas. Já me ouviram falando de forsterita faelita, né? Porque o grupo das olivinas também permite uma variância, né, uma variabilidade química grande, tá? Então, é um bom exemplo quando a gente fala de série de solução sólida, vocês vão me ouvir falar mais de olivina. Então, é aqui do sistema ortorrômbico, tá? Geralmente, constitui massas granulares, tá? O hábito maciço, então a gente vê os limites dos cristais, mas não consegue ter muita noção do hábito. Geralmente, são cristais tabulares, tá? Tem duas direções de clivagem, geralmente imperfeitas, então são bem difíceis de ver, tá? Mesmo em lâmina. Mais fácil de reconhecer são a presença de fratura irregular ou conchoidal. Dureza 6,67, então tem uma dureza alta, né? Densidade aí também é alta, tá? Variando aí de 3,22 a 4,39. São minerais transparentes a translúcidos. Como característica diagnóstica, é esse verde oliva, tá? Bate o olho na rocha, já consegue dar uma identificada, principalmente também por conta desse hábito deles, tá? Ele também é um hábito com forma de granadinha mesmo, tá? É fácil de lembrar. Ele parece uma granada de mão. Verde oliva, preto, castanho, verde amarelado. A cor do traço vai ser branco. E o brilho vai ser um brilho vítreo, um brilho resinoso, gorduroso. Então, também ajuda a identificar o mineral, tá? E eu coloquei, ó, vejam aqui o hábito de granadinha, tá? E aqui a cor, ó. Então, ele fica, tá, com essas bolinhas ou esses ovos achatadinhos, tá? Com esse tom de verde oliva aqui bem característico. Tá? Então, vejam aqui esse agregado de hábito granular, né? Ó, tá? E esse aqui que é a olivina, então. É a característica mais de rochas ultrabásicas. Turmalina, tá? Que é um mineral que muita gente gosta de ter em casa, tá? Gosta de ter espécie, então por isso que eu coloquei aqui, para vocês também conseguirem identificar. Ele é um mineral do sistema trigonal, então normalmente ocorre como hábito prismático, tá? Então são prismas longos, e aí pode ter 3, 6 ou 9 faces, são os mais comuns. Seção basal triangular arredondada, que é isso daqui, tá? Vai ter essa seção basal aí triangular, tá? E geralmente ele fica com formato arredondado. Na próxima foto vocês vão entender por quê. Tá? E normalmente apresenta essas estrias verticais. Deixa eu ver aqui se a gravação vai pegar. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, ó, essas estrias que ele fica aqui na lateral, tá? Que são essas linhas aqui que vocês estão vendo. Acho que aqui vai ficar um pouco difícil para vocês. Ah, essa daqui é mais fácil. Vendo que ela tem essas estriazinhas. Isso é bem comum e é um pouco característico, diagnóstico da turmalina, tá? São paralelas ao eixo C, uma forma de identificar qual é o eixo C também, tá? Não tem clivagem, tá? Quando apresenta é muito fraca, muito difícil de identificar, então não fiquem forçando o olho para tentar identificar clivagem em turmalina. Mas as fraturas irregulares e conchoidais são bem fáceis de identificar. Dureza 7 a 7,5, tá? Então, risca o quartzo. Densidade de 2,9 a 3,41, é um mineral pesado, tá? Transparente a translúcido.
E a cor vai depender muito do quimismo desse mineral, tá? Pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser verde, verde escuro, incolor, preto, rosa. Pode ser verde, rosa, né? Turmalina melancia. A cor do traço vai ser branco incolor. O brilho vai ser vítreo resinoso. Tá? Então, aqui algumas fotos eu trouxe para vocês, tá? Ó, vejam aqui os prismas. Podem ser prismas ocorrendo isolados, podem ser prisma em agregados radiados. Ó, isso aqui que eu falei que é o triangular arredondado. Tá? Ó, ele não fica aquele triângulo retilíneo, ele é um triângulo mais arredondado aqui. Tá? Isso aqui bateu o olho, turmalina. Aí que eu trouxe mais algumas cores, ó, turmalina melancia, verde por fora, rosa por dentro, bem comum também, o pessoal gosta bastante de coleção, tá? Aí turmalina verde, turmalina mais acinzentada, branquinha, turmalina rosa. Turmalina tem uma gama de cores, tá? Eu só tenho a negra e a verde, não sei porquê. Esse aqui, na verdade, é um verde azulado, tá? Mas vou aumentar minha coleção. Passando aqui para o berilo, tá? Também outro mineral, o pessoal gosta bastante de colecionar, né? O berilo verde é esmeralda. Então, ele é do sistema hexagonal, então pode ser que quando seja lapidado, se forme o asterismo, né? A gente vai entender na aula de sistema cristalográfico o que pode gerar isso, por que vai gerar essa estrela de 6 pontas, né? Hábitos geralmente são prismáticos acolunares, tá? Normalmente forma cristais grandes, também aí seções hexagonais. Tá? Tem uma direção de clivagem perfeita. Só deixa eu falar um negócio aqui, tá? Como o sistema hexagonal é o único sistema que tem 4 eixos, tá? Todos os outros sistemas têm 3. A notação do índice de Miller, diferente dos outros cristais, vai ter que ser aí formado com 4 números e não 3, tá? Opa, eu quero borracha. Aqui, tá? Então, sempre que se vocês tiverem mineral do sistema hexagonal, vocês vão ver aqui todas as notações de Miller com 4 números e não 3, porque cada eixo tem seu índice de Miller, né? E então, minerais com 3 eixos vão ter índice de Miller com 3 números e minerais de 4 eixos vão ter índice de Miller com 4 números. Tá? Mas também, na direção de clivagem, muito difícil de ser observada, tá? Fratura irregular conchoidal, dureza 768, densidade 2,63 a 2,97. São minerais transparentes a translúcidos, né? Também aí muito empregados em gemas, né? Branco, amarelo, azul, céu, né? Que é aquele azul bem intenso, né? Ouro, né? Heliodoro, aquele amarelo, ouro. Azul claro, verde mar, incolor, rosa, amarelo claro. Já foi ali, não. Verde esmeralda, tá? Que é realmente a esmeralda, né? A gema esmeralda. Amarelo esverdeado, tá? Então tem uma gama gigantesca de cor. Todos eles aí podem ser utilizados para gema, tá? Para a joia. A cor do traço é branco. E aí vai ser vítreo resinoso. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas imagens, tá? Ó, vejam, agregado de mirilo. Nem sempre são esses exemplares bonitos. Isso aqui é um vídeo, era para estar passando. Aí, tá? Então, ó, isso aqui é um exemplar maravilhoso de água marinha, é o nome que essa variedade de cor de berilo ganha, tá? E também não é só variedade de cor não, tá, pessoal? Para ser esmeralda, para ser água marinha, tem que ter essa transparência excepcional, tá? Intensidade de cor, ausência de defeitos cristalinos, tá? Tem toda uma outra gama de características que o mineral tem que apresentar para ser exemplar, assim, gemológico de... Ó, vejam como é perfeito, ele não tem impureza nenhuma dentro, completamente transparente, tá? Agora vejam esses aqui da direita. Deixa eu parar o vídeo, porque eu fico olhando pro vídeo. Aí, tá? Então vejam aqui, ó, a seção basal desse exemplo aqui, ó, hexagonal, tá? Perfeitinha. Aqui o prisma, vejam como ele pode ser translúcido, né? Ele não é transparente, a gente não vê através dele, mas a gente consegue ver algumas características internas, tá? Ó, vejam aqui as fraturas, partição, ó, paralelo aqui a esse eixo C, a gente tá vendo essas linhas aqui esbranquiçadas, tá? Isso aqui, ó, é partição, isso aqui é fratura, tá? Vejam aqui a cor, tá? Então vejam que nem sempre os minerais vão ter o mesmo aspecto, por isso que a gente coloca transparente, translúcido, tá? E aqui eu coloco as principais cores, tá? Vejam aqui, então, verde esmeralda, amarelo ouro heliodoro,
rosa bixbite ou então morganita, tá? São bem comuns. Maxixe, quando ele é esse azul aqui, olha que lindo. Água marinha são esses tons mais azul esverdeado, azul mais claro, tá? Goxenita ele incolor. Mas vejam como a fratura tá sempre muito presente. É uma característica do mineral. E aqui eu coloquei, tá? Como esmeralda é um mineral muito cobiçado, tá? É um mineral aí, né, tem um valor econômico alto para fazer joias. Ele também é um mineral que tem suas derivações sintéticas, seja para tornar a joia mais barata, ou então para falsificação mesmo, tá? Para enganar a pessoa. Então aqui é muito fácil de identificar uma esmeralda sintética, tá? Feita em laboratório, porque ela fica com essas ranhuras aqui, tá? Essas marcas aqui triangulares, que não é característico do sistema cristalino da esmeralda, tá? Então não é característico da formação natural da esmeralda, tá? Então isso aqui fica como uma forma de identificar se o mineral é falso, né? É um mineral sintético, tá? Então esses foram os principais minerais que eu separei aí pra gente fazer a mineralogia descritiva ao longo do curso agora, dos silicatos. A aula que vem a gente vai fazer a mesma coisa para óxidos, hidróxidos, tá? Minerais não silicatos. E aí a gente vai ao longo do curso descrevendo esses minerais. Reforço, se vocês tiverem algum mineral que vocês tenham interesse, tá? Que vocês tenham a curiosidade de ver quais são as propriedades físicas, como você faz a identificação, me falem nos encontros síncronos, tá? Ou então me mandem e-mail e a gente faz, tá bom? Então, até o próximo encontro.